Medusa, a mais célebre das três irmãs conhecidas como Górgonas, é uma das figuras mais enigmáticas da mitologia grega. Seu nome evoca medo, mistério e fascínio, mas por trás da imagem aterradora que atravessou os séculos esconde-se uma história marcada por beleza, tragédia e destino inevitável. Filha dos deuses marinhos Forces e Ceto, Medusa nasceu em meio às profundezas de um mundo onde o mar era tanto refúgio quanto ameaça. Suas irmãs Steno e Euríale eram imortais, dotadas de uma força indomável. Medusa, porém, foi concebida mortal e justamente por isso sua trajetória se tornaria diferente, mais próxima do drama romano. As primeiras tradições a descreviam de modo muito distinto da figura monstruosa que a posteridade consagrou. Em certos relatos, Medusa não era um ser horrendo, mas uma jovem de beleza incomparável. Seus cabelos eram longos e brilhantes, comparados ao reflexo do sol nas águas. Seus olhos possuíam um magnetismo sereno, capazes de encantar qualquer mortal que ousasse fitar ela lá. Alguns poetas chegaram a dizer que sua formosura podia rivalizar com a da própria Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Conta-se que Medusa dedicava-se ao culto à deusa Atena, servindo como sacerdotisa em um de seus templos. Essa função exigia pureza, disciplina e respeito sagrado ao espaço da deusa da sabedoria. Porém, sua beleza não passou despercebida a Poseidon, o poderoso deus dos mares. Em versões antigas do mito, ele desejou Medusa e a tomou justamente dentro do templo de Atena. Esse ato não apenas violou a jovem, mas também profanou o espaço sagrado da deusa. Atena, tomada por uma ira que misturava indignação e ressentimento, não voltou sua fúria contra o deus, mas contra Medusa. Como punição, a bela jovem foi transformada em um ser monstruoso. Seus cabelos, outrora dignos de admiração, converteram-se em serpentes venenosas, que se moviam e sibilavam incessantemente. Seu olhar, antes doce e magnético, tornou-se mortal. Qualquer criatura que cruzasse seus olhos seria imediatamente petrificada, condenada a viver para sempre como uma estátua de pedra. Assim nasceu a imagem que atravessaria a história, a da mulher cujo rosto trazia ao mesmo tempo fascínio e terror. Uma figura que os gregos passaram a temer, mas também a respeitar. Para eles, Medusa não era apenas um monstro, mas um lembrete de que a beleza pode se tornar ruína e que os deuses, caprichosos e impiedosos, moldam o destino dos mortais segundo suas próprias vontades. O mito de Medusa carrega desde o início essa dualidade. Ela é a jovem violentada pelo destino, vítima da cólera divina, mas também é a criatura aterradora que repele e destrói. Em cada versão do relato, o que permanece constante é a sensação de que Medusa não escolheu sua sina, mas tornou-se símbolo de algo maior, o poder da transformação, a fragilidade da condição humana e a linha tênue entre graça e desespero. Naquela primeira fase de sua história, antes de se tornar prisioneira do medo universal, Medusa era de fato uma mulher extraordinária. O tempo e as lendas, contudo, encarregaram-se de transformá-la em arquétipo, em espelho das angústias humanas, pois ao olhar para o rosto da Górgona, os antigos não viam apenas serpentes e morte, viam também sua própria vulnerabilidade diante do destino e dos caprichos divinos. Após receber a maldição de Atena, Medusa afastou-se do convívio dos homens. A jovem, antes sacerdotisa e admirada por sua beleza, tornou-se pária, condenada ao isolamento. Para escapar dos olhares curiosos e do perigo constante que seu novo dom representava, ela encontrou refúgio em uma ilha distante, perdida em meio às águas agitadas do mar Egeu. Era um lugar ermo, selvagem e solitário, rodeado por falésias e grutas escuras, onde o som do vento e das ondas formava uma sinfonia incessante. A ilha, com o tempo, tornou-se um cenário de lendas e murmúrios.
Os marinheiros que se aproximavam falavam de estátuas de pedra espalhadas pelas margens, figuras humanas congeladas em gestos interrompidos, rostos petrificados em expressões de horror. Eram viajantes e guerreiros que, movidos pela glória ou pela ambição, haviam tentado enfrentar a Górgona. Nenhum deles regressara. Suas formas imóveis permaneciam como testemunhas silenciosas da fatalidade do olhar de Medusa. Essas figuras não eram apenas lembranças da morte, mas também símbolos da vaidade e da imprudência humanas. Muitos haviam vindo com armas afiadas, confiantes em sua força. Outros buscavam fama ou recompensa. A todos, porém, esperava o mesmo destino: a transformação em pedra diante de um olhar impossível de suportar. Assim, a própria ilha converteu-se em um vasto cemitério, um museu de corpos imóveis, onde cada rocha parecia guardar uma história inacabada. Mas no silêncio desse exílio, havia também outro lado, raramente contado. Diziam alguns que, à noite, quando a lua refletia-se sobre as ondas, Medusa caminhava sozinha pela praia. Seus pés descalços tocavam a areia fria, enquanto as serpentes em sua cabeça deslizavam inquietas, como se também sentissem a solidão da dona. Em certos instantes, lágrimas brotavam de seus olhos. Eram lágrimas pesadas, cristalinas, que ao tocarem o solo endureciam, transformando-se em pedras brilhantes, semelhantes ao quartzo ou ao cristal de rocha. Os marinheiros que encontravam essas pedras as guardavam como amuletos. Uns acreditavam que protegiam contra o mal, outros que traziam má sorte, mas todos concordavam em uma coisa: eram sinais da presença de Medusa, vestígios de sua dor solitária. O tempo, para a Górgona, fluía de forma diferente. Não havia companheiros, não havia esperanças. O que restava era a contemplação constante do mar, como se nas águas ela buscasse um consolo ou uma resposta. As ondas, com seu vai e vem eterno, refletiam sua própria condição, presa a um ciclo do qual não podia escapar, dividida entre a memória da mulher que fora e o peso da criatura em que se transformara. E assim, enquanto o mundo grego florescia em cidades, templos e heróis, naquela ilha afastada Medusa vivia o silêncio e a solidão. Ela não buscava guerra, tampouco desejava causar dor, mas sua existência, por si só, já era um fardo para qualquer um que ousasse se aproximar. As histórias sobre a ilha espalharam-se rapidamente. Alguns a descreviam como um lugar amaldiçoado, envolto em neblina constante. Outros falavam de um jardim de estátuas, tão perfeito e realista que parecia obra de um escultor divino. Havia também quem acreditasse que, no coração da ilha, existia uma gruta onde o tempo parava e onde o olhar da Górgona poderia transformar até mesmo a esperança em desespero. Essas narrativas, passadas de boca em boca, moldaram a fama da ilha. Poucos ousavam se aproximar, mas justamente por isso, muitos se sentiam tentados. A promessa de glória, a ideia de conquistar a cabeça da Medusa, objeto de poder e de magia, atraía aventureiros de todos os cantos. Nenhum, porém, compreendia que, por trás do mito, havia uma alma solitária, uma mulher transformada à força em monstro, vivendo cada dia como exílio e penitência. No coração da ilha, entre pedras e sombras, Medusa permanecia, não como predadora em busca de presas, mas como prisioneira de um destino cruel, envolvida pelo sussurro incessante das serpentes que jamais se calavam. Enquanto Medusa vivia em seu exílio silencioso, o mundo dos homens continuava a girar, cheio de intrigas, ambições e destinos entrelaçados. Foi nesse cenário que surgiu o jovem herói Perseu, filho de Zeus e da mortal Danae. Sua vida já nascera marcada por presságios. Um oráculo havia anunciado ao rei Acrísio, avô de Perseu, que seria morto pelo próprio neto. Temendo o destino, o rei aprisionou Danae em uma torre de bronze, mas nem mesmo o ferro pôde conter os desígnios de Zeus, que se uniu a ela sob a forma de chuva dourada.
Assim nasceu Perseu, um filho da mortalidade e da divindade. Criado longe do trono que deveria temer sua existência, Perseu cresceu corajoso e justo. Mas seu destino foi novamente marcado pela vontade dos deuses e pelas maquinações humanas. Polidectes, rei da ilha de Sérifos, onde Perseu vivia com a mãe, desejava desposar Danae. Para livrar-se do filho que protegia a mãe com bravura, o rei arquitetou um plano, ordenou que Perseu lhe trouxesse a cabeça de Medusa, acreditando que seria uma missão impossível. Para os homens daquela época, enfrentar a Górgona equivalia a assinar a própria sentença de morte. Todos sabiam que ninguém sobrevivera a seu olhar petrificante. A ordem de Polidectes, portanto, era não apenas um desafio, mas uma armadilha. Contudo, os deuses, atentos ao fio da história, decidiram intervir. Atena, a mesma deusa que havia amaldiçoado Medusa, aproximou-se de Perseu, talvez por querer reparar sua severidade, talvez por ver no jovem um instrumento de sua vontade. Ela lhe ofereceu ajuda. Entregou-lhe um escudo de bronze polido como espelho, capaz de refletir a imagem sem que o herói precisasse olhar diretamente para o perigo. Hermes, mensageiro dos deuses, também veio em auxílio. Ofereceu a Perseu sandálias aladas, que lhe dariam a capacidade de voar acima dos mares e montanhas, deslocando-se com a leveza do vento. Além disso, forneceu-lhe uma espada curva, afiada como raio, capaz de cortar até a matéria mais dura. Por fim, recebeu ainda a Quibises, uma sacola mágica na qual poderia guardar em segurança a cabeça da Górgona sem que seu poder escapasse. Mas o mais importante foi o conselho: não olhar jamais nos olhos de Medusa. A vitória só seria possível através da astúcia, não da força bruta. O escudo refletor seria sua única salvação, transformando a imagem em ilusão controlável. A preparação de Perseu não foi apenas uma entrega de armas divinas, mas uma lição sobre sabedoria. A coragem, por si só, não bastava. Era necessário unir prudência, clareza de espírito e confiança no destino. E assim, o jovem herói partiu rumo ao desconhecido. Voando com as sandálias de Hermes, cruzou mares, montanhas e desertos. Encontrou as Graias, irmãs anciãs das Górgonas, que compartilhavam entre si um único olho e um único dente. Com sua astúcia, Perseu conseguiu delas a informação sobre o caminho até a ilha onde Medusa vivia. As Graias, seres envoltos em véus e sombras, falavam em enigmas, mas o herói, guiado pela determinação, conseguiu extrair o segredo. A cada passo da jornada, ficava claro que o confronto não era apenas contra a criatura monstruosa, mas contra a própria ideia de destino. Enquanto Perseu avançava, a fama da Górgona crescia. Para os homens, ela era a encarnação do terror. Para os deuses, uma peça em seus jogos eternos. E para o herói, tornava-se o teste máximo, a linha que separava a juventude da maturidade, a mortalidade do mito. Assim, com armas divinas, coragem mortal e uma profecia pairando sobre sua cabeça, Perseu aproximava-se da ilha onde Medusa, em silêncio, aguardava. Não porque desejasse confronto, mas porque sua própria existência, marcada por tragédia, tornara-se inevitavelmente parte da história do herói. No horizonte, destino e acaso se uniam. De um lado, Perseu carregava a esperança dos deuses e dos homens. Do outro, Medusa carregava a dor de um fardo que nunca escolhera. A ilha de Medusa permanecia envolta em silêncio e mistério. O mar que a rodeava parecia guardar segredos antigos, e as ondas quebravam contra as rochas como se recitassem uma canção fúnebre. Foi ali que Perseu, guiado pelas sandálias aladas de Hermes, pousou finalmente, consciente de que cada passo o aproximava do destino. À medida que avançava pelo terreno árido, começou a perceber a presença das figuras petrificadas que marcavam a paisagem.
Guerreiros com espadas erguidas, navegadores em gestos de súplica, caçadores em posição de ataque, todos imóveis, convertidos em pedra pela força do olhar da Górgona. Era como atravessar um cemitério sem túmulos, um museu de tragédias humanas, onde cada estátua trazia a lembrança de um instante interrompido. Perseu, atento, não permitia que seus olhos se desviassem para a frente. Seguia sempre olhando para o reflexo em seu escudo de bronze, polido como um espelho. A superfície refletia a escuridão da caverna, o contorno das rochas e, pouco a pouco, a imagem da criatura que ele viera enfrentar. Medusa estava deitada, adormecida em meio às sombras da gruta. Seu corpo, ainda humano em sua forma, transmitia ao mesmo tempo fragilidade e força. Os cabelos, agora serpentes vivas, entrelaçavam-se uns nos outros, sibilando suavemente, como se murmurassem segredos do submundo. Havia em seu rosto uma estranha calma, quase uma lembrança da mulher que fora antes da maldição. Perseu sentiu um aperto no coração. Por um breve instante, a visão da Medusa não lhe inspirou apenas temor, mas também compaixão. Não via ali um monstro sedento de sangue, mas uma vítima do destino, uma criatura que carregava nos ombros a cólera dos deuses. No entanto, ele sabia que hesitar significaria sua morte. Respirou fundo e levantou a espada curva, presente de Hermes. Os deuses o observavam em silêncio, e o herói precisava agir com precisão. Aproximou-se devagar, sempre guiando seus movimentos pelo reflexo do escudo. Cada passo ecoava como um trovão na caverna. De repente, Medusa despertou. Seus olhos se abriram, cintilando no escuro como chamas verdes. As serpentes ergueram-se em fúria, sibilando com violência. Um grito cortou o silêncio, um som profundo que parecia vibrar nas próprias rochas. O ar encheu-se de energia pesada, e por um instante Perseu sentiu o instinto de fugir, mas manteve a firmeza. Com um golpe rápido, quase como o movimento de um raio, desferiu a espada. O tempo pareceu parar. A lâmina cortou o ar e num só gesto separou a cabeça de Medusa de seu corpo. Do corte jorrou não apenas sangue, mas também vida nova. Da ferida aberta surgiram duas criaturas extraordinárias. Pégaso, o cavalo alado, que bateu suas asas prateadas contra a noite, e Crisaor, o guerreiro de espada dourada. Ambos eram filhos de Poseidon e Medusa, e seu nascimento naquele instante trouxe um sopro de renovação em meio à tragédia. Perseu, com mãos firmes mas coração acelerado, recolheu a cabeça da Górgona e a colocou na quibices, a bolsa mágica dada pelos deuses. Mesmo sem vida, o rosto de Medusa mantinha o poder aterrador. Seus olhos, fechados mas ainda cheios de mistério, podiam petrificar qualquer ser que ousasse fitá-los diretamente. O silêncio voltou à gruta. As serpentes, agora inertes, repousavam sobre o solo. O corpo da Medusa permaneceu imóvel, como um testemunho da injustiça dos deuses. Perseu não celebrou, não havia glória no que fizera, apenas necessidade. Ele não vencera uma inimiga qualquer, tinha retirado a vida de uma criatura marcada pelo destino, prisioneira de uma maldição. Com a missão cumprida, o herói deixou a ilha rapidamente. O vento soprava em suas costas, como se o próprio mundo desejasse encerrar aquele capítulo sombrio. No entanto, a história de Medusa estava longe de terminar. Sua cabeça, carregada por Perseu, ainda teria papel crucial na mitologia, tornando-se símbolo de terror, poder e proteção. E assim, entre o som das asas de Pégaso e o peso da bolsa que guardava o mais terrível dos rostos, Perseu partiu da ilha. A noite, cúmplice silenciosa, guardava para sempre o segredo do momento em que o destino da Górgona e do herói se cruzaram. Ao deixar a ilha, Perseu não carregava apenas a cabeça de Medusa em sua bolsa mágica. Carregava também o peso de uma história que, para sempre, ficaria gravada na memória da humanidade. A Górgona, que havia sido vítima e monstro, guardiã e prisioneira, não desapareceria com sua morte.
pelo contrário, seu rosto e sua lenda atravessariam os séculos, multiplicando-se em símbolos, interpretações e mistérios. Quando Perseu retornou a Sérifos, a ilha onde Polidectes aguardava, trouxe consigo a prova de sua façanha. O tirano, incrédulo, zombava do herói, até que Perseu revelou a cabeça da Górgona. Bastou um olhar do rosto sem vida para que o rei e seus seguidores fossem transformados em pedra, libertando Danae e restaurando a justiça. O poder de Medusa, mesmo depois da morte, ainda atuava com a mesma força inquebrantável. Mais tarde, Perseu entregou a cabeça a Atena, a própria deusa que havia sido responsável pela maldição original. A deusa colocou-a em sua égide, o escudo sagrado que carregava em batalhas. Desde então, o rosto de Medusa passou a ser não apenas uma arma, mas também um protetor, um emblema do poder que repele o inimigo e inspira respeito. Medusa, paradoxalmente, tornou-se tanto um sinal de destruição quanto de proteção. Nos templos, sua imagem era usada como apotropaico, um talismã destinado a afastar o mal, gravada em escudos, moedas, portas e colunas. A figura da Górgona servia de guardiã contra inimigos visíveis e invisíveis. Era a lembrança constante de que o terror também podia ser convertido em defesa e que da tragédia podia nascer a força, mas, por trás do símbolo, permanecia a pergunta: quem foi realmente Medusa? Uma vítima de injustiça divina? Uma sacerdotisa punida sem merecer? Ou um monstro temido e odiado? Os mitos nunca trazem respostas únicas, mas é justamente nesse mistério que reside seu poder. Alguns pensadores antigos já viam em Medusa a representação da condição humana diante do inevitável. Seu olhar, que petrifica, é metáfora para a morte, inevitável, definitiva, capaz de interromper qualquer movimento. Outros a enxergavam como a imagem do medo que cada pessoa carrega dentro de si, medo que paralisa e impede de avançar. E, em outra leitura, mais recente e simbólica, Medusa passou a ser vista como um arquétipo da força feminina, uma mulher transformada contra a própria vontade, rejeitada, temida, mas que, mesmo após a morte, continuou presente, poderosa, indomável. Seu rosto na égide de Atena é também o testemunho de que nenhuma dor é em vão e que até a mais profunda ferida pode se transformar em legado. Séculos se passaram e ainda hoje sua imagem percorre o mundo. Pintores renascentistas retrataram seu momento final. Escultores eternizaram seu rosto em mármore. Escritores a reinventaram em poemas e romances. Em cada época, ela assumiu um novo significado, adaptando-se ao olhar das gerações. Na cultura contemporânea, Medusa continua a despertar fascínio. Para alguns, é apenas um mito assustador. Para outros, é símbolo de resistência, de transformação e de lembrança de que a beleza e o horror podem coexistir no mesmo ser. E assim, a história da Górgona não é apenas uma narrativa de monstros e heróis, mas também uma reflexão sobre a condição humana. Ela nos recorda que a vida é feita de contradições, fragilidade e força, medo e coragem, perda e renascimento. Ao final desta jornada, podemos perguntar: quem olha para o rosto de Medusa hoje? Não mais como pedra, mas como espelho. Pois, em sua imagem, vemos refletidos nossos próprios medos, nossa busca por sentido e o eterno confronto com o destino. Medusa, afinal, não desapareceu. Ela vive em cada símbolo, em cada obra de arte, em cada pessoa que encontra no mito algo de si mesma. Seu olhar atravessa os séculos, não para petrificar, mas para lembrar que, mesmo diante da tragédia, o ser humano é capaz de transformar dor em força e sombra em luz. Se esta história despertou em você reflexões e emoções, deixe o seu like para apoiar este trabalho. Assim, novas narrativas e mitos poderão ganhar vida e continuar a nos acompanhar em nossas noites de escuta e contemplação.